clicar, curtir, compartilhar, comentar. Hoje, cada uma dessas ações que fazemos na internet pode ter impactos reais na nossa vida, na vida de outras pessoas e até mesmo na democracia. Até porque nós vivemos em um tempo em que a informação circula em alta velocidade, mas nem sempre é com qualidade, veracidade ou responsabilidade. Então, as fake news, a desinformação, o uso de inteligência artificial e a falta de segurança digital têm se tornado desafios cada vez mais presentes, especialmente nos contextos mais sensíveis, como os períodos eleitorais, o que é o caso desse ano de 2026. Então, considerando a importância e a urgência de nós discutirmos esses temas, no 13º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é Desinformação, Inteligência Artificial e Segurança Digital. Como nos proteger? Neste episódio, vamos discutir como a desinformação é produzida e disseminada nas redes sociais, de que forma a inteligência artificial tem sido utilizada nesse processo, quais são os riscos para a sociedade e, principalmente, o que podemos fazer de forma individual e coletiva para nos proteger. E quem vai nos ajudar a compreender melhor esse cenário é a professora Roberta Vilhena, ela que é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará, é mestra também em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba e doutora na mesma área pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, a professora Roberta é docente do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e possui experiência na área de inteligência artificial, atuando principalmente com bioinformática e algoritmos genéticos e evolucionários. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Professora Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Conversa Docente. Professora, eu vou começar essa nossa conversa trazendo, sempre contextualizando, né, cada pergunta para a gente poder fazer um debate com um conteúdo bem sólido. Nós vivemos hoje um cenário em que a informação está em todo lugar, né, especialmente nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, cresce também a disseminação de fake news e até de muitos conteúdos enganosos, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você nos falasse como nós podemos explicar o processo de desinformação, porque as notícias falsas se espalham com tanta facilidade no ambiente digital. Bom, boa tarde, Vanessa. Primeiro, eu quero agradecer o convite e, assim, esse é um assunto extremamente importante, né? Porque tem mudado e alterado a vida de muitas pessoas. Não é só a questão que algumas pessoas falam de política, não é só a questão de saúde, mas é a questão de saúde mental. Então, vamos assim entender. Primeiro, isso tem ganhado uma repercussão muito grande na internet por uma questão básica. Não são comportamentos, não são conceitos, não são valores que chegaram junto com a internet. Na verdade, nós já tínhamos pessoas, mesmo antes da internet existir, que praticavam esse tipo de ação. Só que o que acontece? Ela praticava, e aí ela ia falar para uma pessoa, ia falar para uma outra, e até essa notícia realmente gerar, vamos dizer assim, uma perda, né, um dano grande na vida da pessoa que está sendo prejudicada ou difamada, isso levava um tempo. Só que agora nós estamos no mundo digital, no mundo globalizado, nós estamos na internet, né? E aí, num cliquezinho, você consegue atingir milhões, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aí, o que vai acontecer, Vanessa? Aí a gente tem duas situações. Tem alguns pesquisadores que acreditam que a fake news, ela está se propagando por dois motivos. Primeiro, porque quando você recebe uma informação, um vídeo, uma mensagem, um áudio, você não tem o hábito de checar se aquilo é verdadeiro ou não. Ou seja, nós não temos a educação digital, nós não temos a educação de como usar as nossas mídias sociais para divulgação de informação, tudo bem? Então, as pessoas, elas tendem a ter um dos dois extremos. Ou ela é cética demais e o que chega ela não acredita porque chegou por uma mídia digital, ou ela é crédula demais. E aí tudo que chega a ela, ela acredita. Bom,
Aí vamos lá, tudo que chega à minha pessoa de informação, eu não acredito. Então, se eu não acredito, se eu sou cético, a tendência é que eu não vou divulgar, não vou passar essa informação adiante. Se eu sou crédulo demais, o que acontece? Se o que está chegando na minha mão, aquela informação que está chegando, ela me sensibiliza de alguma forma, por que ela me sensibiliza? Porque cada uma pessoa tem a sua história, né? Tem a sua realidade. E para algumas pessoas, uma realidade é mais chocante do que a outra, certo? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou uma mulher. Então, se chega a mim uma informação de uma menina que foi violentada, ou de uma mulher que sofreu maus tratos domésticos, ou chegou até a morte por maus tratos domésticos. Isso, às vezes, por eu ser mulher, isso me sensibiliza muito. E eu fico tão indignada com a situação que muitas vezes eu começo a passar a informação adiante, sem nem ter antes parado para verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Aí existe essa proliferação. Aí a gente sabe o quê? Você tem uma notícia que é falsa. Se ela é falsa e ela foi gerada por alguém, esse alguém tem um objetivo, tem um propósito a ser atingido. Tudo bem? Então, se ele tem um propósito atingido, ele não vai parar enquanto ele não atingir o propósito dele. Passado um tempo, vamos lá, por softwares ou por alguma outra questão, se chega à conclusão de que aquilo é uma notícia falsa, tá certo? Ou é uma notícia equivocada. Só que quando chega esse momento, que geralmente é o momento que tem a ver com questões judiciais, o estrago na vida da pessoa ou das pessoas a quem aquela desinformação chegou já está feito. E muitas vezes pode até a gente considerar que a vida da pessoa pode ter sido perdida. Nós não podemos esquecer que há pouco tempo nós tivemos aqui a Covid no mundo inteiro e que muitas pessoas divulgavam tratamentos e remédios que não eram recomendados, né? E muitas pessoas perderam a vida tomando remédio ou fazendo tratamento que não era o que era aconselhado pelos médicos. Então, a desinformação ela chega por um comportamento que nós já tínhamos, mas que agora eu acesso milhares de pessoas em um nanosegundo. Olha só, um nanosegundo eu atinjo milhares de pessoas. Eu chego a milhares de pessoas quando eu passo essa informação. Então é muito difícil barrar, porque essas milhares de pessoas que receberam a desinformação, a informação equivocada, podem passar adiante para os outros milhares de pessoas. E isso vira uma bola de neve. Então, a pergunta que a gente pode fazer é: por que eu não começo a trabalhar com as pessoas a ideia de que elas deveriam procurar notícias que são contrárias àquela que ela recebeu? Entende? Pelo menos para ela ter um parâmetro de comparação entre uma notícia que diz que isso é realidade e uma que diz que isso não é realidade. Uma que diz que isso é bom e a outra que diz que isso é ruim. Porque se ela tiver duas notícias defendendo opiniões diferentes acerca de um mesmo assunto, então ela pode refletir, ela pode dar a opinião dela. E caso ela não consiga formar nenhuma opinião, ela não precisa passar adiante a informação, porque ela vai ter consciência. Por isso que eu preciso de uma educação, né, para usar essas mídias digitais. Ela vai ter consciência que ao passar uma informação que ela não tem segurança do que a informação está veiculando, ela pode sim estar prejudicando ou ajudando a prejudicar um coletivo. Inclusive, na sua resposta, você trouxe alguns casos, algumas consequências, né, da desinformação. Quando a gente fala sobre a desinformação no contexto atual, não dá para a gente não falar também do papel da inteligência artificial, né, que traz aí ferramentas que criam textos, imagens, criam vídeos e vídeos cada vez mais realistas, né? Às vezes chega a ser até assustador, como os chamados deepfakes, que são essas mídias sintéticas, né, enfim, de imagem, de áudio, e que são geradas pela IA, e têm sido utilizadas tanto para fins positivos quanto também para manipular informações. Então, professora, como a IA tem impactado esse ecossistema da informação? E quais são os principais riscos que esse uso
deliberado, sem responsabilidade, pode trazer para a sociedade. Eu acredito que a gente tem que entender que a IA, ela vai gerar o que um humano pediu. Sim, se eu deixar o meu chat GPT parado no meu computador, ele não vai gerar nenhum texto. Então não tem chance dele gerar nenhum plágio. E não vai gerar nenhuma imagem, nenhum vídeo, nada desse tipo. Então, se o chat GPT ou qualquer outra ferramenta me gera um vídeo, uma imagem ou um texto, foi porque um humano solicitou, tá certo? E aí esse humano acha que porque quem gerou a foto ou o vídeo ou a notícia não foi ele, mas foi o chat GPT, em resposta a uma solicitação dele, então ele não tem responsabilidade. Aí ele pode divulgar abertamente o vídeo, a imagem, mesmo sabendo que aquilo foi uma coisa solicitada por ele, porque ele vai alegar que não foi ele, foi o chat GPT. Então a gente tem que entender que existe responsabilidade. Você está usando uma ferramenta, está solicitando para a ferramenta gerar um vídeo, uma imagem, e você divulgou aquilo, então você é responsável por aquilo. Não é porque foi a ferramenta que gerou que você não é responsável. Com relação a quando a ferramenta gera, olha, eu tenho ferramentas que geram composições musicais dos Beatles, né? Eu tenho ferramentas que geram pinturas de Michelangelo, eu tenho ferramentas diversas. A gente tem que entender que essas ferramentas elas foram geradas baseadas nas obras daquele personagem, daquele ator, daquele cantor, daquele pintor, e ela descobre que ali existe um padrão, que é como se fosse uma assinatura. Todas as obras dele têm aquela assinatura. E aí ele constrói uma nova imagem, uma nova foto, com a assinatura que ele conseguiu perceber do autor, no caso. Isso aí, muitas pessoas usam até na internet como se fossem parentes de um cantor, parentes de um ator, que querem manter acesa a memória dos fãs, né? Ou, ou manter acesa a obra do seu parente, e assim vai. E isso até é trabalhado e é permitido em alguns casos. Caso que não é permitido é quando eu uso essas ferramentas para gerar uma imagem, um vídeo, para difamar, para gerar uma dúvida se aquilo é verdadeiro ou é falso. Bom, aí vem a nossa questão mais básica. Geralmente, quando as pessoas fazem isso, elas utilizam alguns sites, algumas contas, onde você pode ser anônimo, você não tem que se identificar. E aí eu acho que está a maior questão, porque tudo que você divulga numa rede social, eu acredito que deveria ter a sua assinatura digital. Tá, Roberta, olha só, existe uma questão. Eu tenho uma pessoa, eu sou formada em ciência da computação, e eu vou dar uma opinião. Se eu vou dar uma opinião técnica, eu posso dar opinião tranquilamente e me apresento lá no vídeo, digo que eu sou a professora Roberta, formada em ciência da computação, trabalho com inteligência artificial e dou minha opinião técnica. Uma opinião que qualquer outra pessoa da área vai colaborar, vai concordar. Mas se eu estou dando uma opinião que não é uma opinião técnica, é uma opinião pessoal minha, eu tenho que deixar claro ao fazer o vídeo, ao fazer a minha fala, eu tenho que deixar claro para a pessoa do outro lado que ali não é a Roberta, a profissional, o técnico, mas é a pessoa. Entenda, porque o ser humano, ele pode ser contraditório, né? O ser humano, às vezes, tem discursos contraditórios. Ele tem um discurso e uma ação que não casam. Ele pode ter uma profissão, mas discordar de algumas coisas da profissão ou da maioria. Mas quando ele está fazendo uma veiculação de alguma coisa que não é o consenso da área, ele precisa deixar isso claro para a pessoa que está do outro lado. Outro caso de desinformação que para mim é mais grave, eu chamo que é a de desconstrução de conhecimento, onde eu pego uma pessoa que é de uma área de conhecimento qualquer, ela se apresenta, ela diz a sua titularidade, ela diz a sua formação, e aí ela passa a veicular alguma coisa que a comunidade daquela área não concorda ou não é consenso.
entendeu? E ela não deixa isso claro para o usuário que está do outro lado. E a gente tem que entender que quando ela está se apresentando e dando o currículo e dando a formação dela acadêmica, para o usuário que está do outro lado, ela é um profissional, uma autoridade. E ele vai encarar aquela informação como sendo de uma autoridade. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade com o que se bota na rede, tá certo? A gente precisa ter uma população educada para usar as mídias digitais, saber que não é só quem produz a desinformação ou a informação incorreta, mas também quem divulga pode estar prejudicando um terceiro. Às vezes até eu já até pensei em algum momento que nós pudéssemos ter os mesmos algoritmos que nós usamos hoje em dia para identificar as bolhas. Eu não tenho os algoritmos que identificam as bolhas, o que que você gosta, o que você não gosta. Eu posso usar esse mesmo algoritmo com alguns detalhezinhos de alteração e fazer com que esse algoritmo perceba todas as publicações que foram feitas com você. E aí diz para a Vanessa, ó, Vanessa, foram feitas essas publicações. Você concorda? E aí você pode dizer, essa aqui eu concordo, essa aqui eu não concordo. E aí o sistema, exatamente o mesmo sistema de bolha, pode bloquear aquelas informações que foram veiculadas com a sua imagem, com a sua voz ou com o seu nome e que você declara que não concorda. Eu posso usar o mesmo algoritmo para fazer a bolha e eu posso fazer o mesmo algoritmo para bloquear postagens com o seu nome e que eu não quero que sejam veiculadas. E você falando desses assuntos e todos os impactos que, professora, o uso de ferramentas da inteligência artificial, né, pode ter, a gente pode pensar esses impactos em várias áreas, né, da nossa sociedade. E a gente está em um ano eleitoral, por exemplo. Esses dias eu vi uma pessoa testando a inteligência artificial em que ela conseguia se passar, por exemplo, por um político falando, enfim, de vários assuntos diferentes, inclusive a voz do político. E isso a gente pode pensar que pode ser perigoso, né, para resultados de eleição, por exemplo. E aí, nesse ano, esses riscos, os impactos do uso sem responsabilidade de ferramentas de inteligência artificial acabam se tornando mais grave, né? A desinformação pode influenciar opiniões, pode afetar decisão, né, das pessoas e até comprometer nesses processos democráticos. Na sua avaliação, quais são os principais desafios para garantir a integridade das informações nesse contexto e como a tecnologia ela pode ser usada também como parte da solução para impedir a desinformação, por exemplo? Eu acho que desinformação, nesse sentido, a gente só consegue ter uma contrapartida com informação, por exemplo. Então, eu preciso de pessoas como você, que são da área de informação, de jornalismo e de outras áreas políticas, pessoas competentes, e que elas comecem a fazer vídeos informativos. Eu acho que a desinformação ela tem porque eu não tenho, na mesma proporção, vídeos corretos, com informações corretas, veiculando da maneira adequada, certo? Você tem que entender que os nossos vídeos do TikTok, do Instagram, do Facebook, no Messenger, no WhatsApp, eles têm um efeito muito mais interessante, porque ele não é um telejornal, ele não é uma coisa monótona, parada. Ele tem movimento, ele tem som, ele tem cor, eu vou dizer assim, ele tem textura, tem cheiro. Então é uma coisa que agrada mais, entendeu? Ele não é longo, ele é curto e objetivo direto. É uma forma de comunicação diferente. Tudo bem. Eu tenho lá um conjunto de pessoas, até tenho robôs que a gente chama, né? Que podem estar gerando essas informações. Mas eu posso ter também um conjunto de robôs que geram a informação correta. Eu acho extremamente importante o papel dos jornalistas, do pessoal de relações públicas, do pessoal da área médica, no caso, para a saúde especificamente, tudo bem? Para que a gente consiga gerar vídeos com informações corretas na mesma proporção que a gente consegue, o que as pessoas conseguem gerar o errado. Porque é só bombardeando a rede, a internet, com notícias corretas, notícias
certas é que nós vamos poder, pelo menos, dar para a pessoa a possibilidade de ter duas visões, né? Sobre o mesmo assunto, e ela vai raciocinar. E como eu acredito muito que o ser humano, ele é inteligente por natureza, eu acredito muito que se a gente tivesse isso mesmo acontecendo, a população sairia ganhando e muitos desses crimes não ocorreriam. Por quê? Porque a população informada, a população educada, tá certo? Sabendo o que está acontecendo, ela não cairia em algumas armadilhas que ela cai hoje, que é o que a gente chama de um silogismo. Imagine que eu chego na minha casa e o jardim está, a grama está molhada. E aí você diz, Roberta, a grama da sua casa está molhada porque eu reguei. Ah, é uma hipótese, a grama está molhada porque você regou. Mas pode não ser isso, pode ser que tenha caído chuva. E você não regou, você só está me dizendo que fez um trabalho que não fez. Então, eu posso partir de uma hipótese que é falsa, mas a conclusão, o resultado é verdadeiro. Ou eu posso fazer o contrário, pegar uma hipótese que é verdadeira e chegar a uma conclusão falsa. Então, eu posso manipular essas coisas. Esse tipo de desinformação é o mais difícil de perceber, porque ela não é 100% falsa e ela também não é 100% verdadeira. Ela tem coisas que são falsas e coisas que são verdadeiras, entendeu? E aí, a pessoa que está do outro lado, ela fica muito confusa, porque ela sabe que tem coisas ali verdadeiras. Então, como é que ela vai abandonar aquela informação como um todo? Como é que ela vai descartar? Eu acho que aí está a maior dificuldade. Como é que eu posso, vamos dizer assim, gerar um termômetro para dizer para uma pessoa que está recebendo uma informação quão verdadeiro e quão falso está ali, embutido. E às vezes é difícil também, né, poder identificar as informações. Várias vezes eu já caí em uma notícia que me deixou meio assim em dúvida, porque poderia realmente ser, havia a possibilidade de ser uma verdade, como poderia também não ser, né? Então, às vezes, né, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes, sem perceber, as pessoas compartilham, né, informações falsas, mas existem orientações para a gente tentar evitar essas situações. Então, quais são esses cuidados básicos que a gente pode adotar antes de compartilhar um conteúdo? Como identificar se a informação ela é confiável ou não? Primeiro, você deve procurar uma diversidade de notícias sobre o mesmo assunto. Então, não aceite a primeira notícia. E se todas as notícias que você tiver, todas elas afirmarem ou apontarem a mesma conclusão, fique em dúvida, tá certo? Porque sempre tem alguém que olha para o mesmo objeto e tem uma opinião diferente. Então, você sempre vai ter alguém que vai dizer: ah, a IA é muito boa, porque trouxe muitos benefícios para a sociedade. E sempre vai ter um grupo que vai dizer: a IA não é tão boa, porque me trouxe esse conjunto de problemas para a comunidade ou para a sociedade. Então, primeiro, eu preciso procurar essas fontes, fontes a favor e fontes contra. Se eu não tenho, eu só tenho um lado, eu já começo a desconfiar. Segunda coisa, eu devo procurar os sites oficiais. Se é alguma coisa de saúde, eu devo procurar revistas médicas que têm corpo editorial. Eu tenho revistas médicas com corpo editorial, então ali não passa uma coisa que não é consenso, que não tem um método de pesquisa, um método de raciocínio. Aí eu também vou bloquear desse jeito. Se for questões de política, a gente tem o Supremo Tribunal Federal que tem, me esqueci, eles têm um site, eu acho que é Sabiá, mas eu acho que tem Sabiá e tem um outro também, e lá eles dizem, você pode postar qualquer notícia que você tenha dúvida se é verdadeira ou falsa, e eles, depois de um tempo, vão te dizer se aquela notícia é verdadeira ou é falsa. Então, você não vai divulgar ou passar uma notícia que não seja verdadeira. E a terceira coisa é a campanha mesmo, que eu acho que aí é o governo federal que vai ter que fazer isso, o governo estadual, os órgãos públicos, de levar esclarecimento para a população de que nós não devemos veicular informações que nós não temos certeza. Nós podemos até olhar, assistir, porque está lá e a gente achou interessante, achou engraçado, pode servir até como lazer, mas eu não vou passar adiante
se eu não tiver certeza que aquilo que eu estou passando é correto. Lembrando que isso pode gerar prejuízos para terceiros. Então, uma coisa que aqui eu acho engraçadinha ou eu acho legal, mas se cair na mão de uma criança, pode ser que a criança se machuque, a criança pode até perder a vida, entendeu? Imagine se eu colocar um vídeo para a criança dizendo que se ela bota a roupa tal do Batman, ela pode pular da janela. E aí eu boto um vídeo de uma criança pulando da janela, que eu posso fazer isso com inteligência artificial, coisa e tal. Você imagina quantas crianças que vão comprar aquela roupa e que vão ficar tentadas a olhar a janela, se jogar para voar como o super-homem, ou como o Batman, numa corda ou alguma coisa assim. Só que se a criança fizer isso, ela vai perder a vida, né? Então, assim, até um alerta também, porque os nossos pais, hoje em dia, eles precisam ter um cuidado a mais. Mesmo quando você diz que é uma criança, mas tem vários vídeos que vêm com o som da Peppa Pig, com a imagem da Peppa Pig, mas o conteúdo que está sendo passado ali não tem nada a ver com Peppa Pig, não tem nada a ver com um conteúdo que é voltado para uma criança. Aguarda só um pouquinho que eu já volto para continuar a entrevista com a professora Roberta Vilhena. Sim, com certeza. E entra aí a questão da segurança digital, né? Você deu exemplos, mas que a gente pode pesquisando, buscando o passado, a gente tem vários casos, né, de crianças que foram cumprir desafios ou foram querer imitar algo. Enfim, é a questão da segurança digital que envolve tanto a segurança física das pessoas, né, especialmente quando a gente olha para as pessoas que são mais frágeis e vulneráveis, né, como o caso de crianças, mas a gente tem também, por exemplo, casos de idosos ou pessoas que não têm tanta familiaridade com a internet, com as redes sociais, né, e acabam caindo em golpes, roubo de dados, invasão de contas, e são situações muito comuns, né? E quais são as principais ameaças digitais que você entende hoje, professora? E que medidas simples a gente pode adotar para poder se proteger no ambiente digital, no ambiente online? Olha, primeiro é a gente tentar utilizar os sites oficiais, né? Mas uma das coisas que me deixa muito preocupada, e eu acho que a maioria das pessoas nem se percebe, sabe aquele hábito que os adolescentes e algumas pessoas de idade têm? Eles chegam num restaurante e dizem assim: tem Wi-Fi aqui? Aí você diz: tem. Aí qual é o Wi-Fi? Aí ele coloca: bom, quando você está naquele Wi-Fi do restaurante, um Wi-Fi público, você não deve entrar na sua conta de banco, você não deve entrar no seu Sogov, você não deve entrar em nenhum site que seja seu pessoal. Você pode usar para assistir o YouTube, você pode usar para assistir uma coisa que você não vai dar nenhum dado seu pessoal ou senha sua. Mas vai lá, e você entra lá no restaurante, pede Wi-Fi e você entra na sua conta do Banco do Brasil. Se você tiver alguém lá no restaurante e essa pessoa tiver um mínimozinho de informação sobre protocolo de rede, algumas coisas assim, ela pode capturar a tua senha. Ela pode entrar no teu celular e conseguir as tuas fotos, conseguir os teus vídeos, entendeu? Se ela achar interessante ter. Então, assim, eu acho que existem os golpes, eu sei que existem os golpes, tá certo? De pessoas que prometem empregos, que dizem que você tem que mandar o seu currículo e pagar uma taxa de tanto, e você manda, e daqui a pouco não tinha emprego nenhum, não tinha nada, você caiu no conto, né? Tem pessoas que fazem aquelas rifas virtuais, tem o jogo do tigrinho, que para mim também é uma questão terrível, as pessoas acreditarem, né, porque elas acabam acreditando que vão conseguir investir um dinheiro e tem famílias que perdem o salário inteiro atrás de uma sorte que alguém disse que tem uma forma de jogar e que vai ganhar e a pessoa não ganha nunca. Mas eu me preocupo muito mais com a questão de quando você passa as suas informações privadas. Porque, olha, se você passa a sua senha, como nesse caso que eu estou lhe dizendo, quando você usa esses Wi-Fis públicos, significa que qualquer pessoa, se pegar a sua senha do banco, ela consegue usar a sua conta de banco como sendo a conta de um laranja.
Ela pode colocar dinheiro, tirar dinheiro, ela pode usar sua conta sem nem você saber. Então, para mim, isso é uma coisa grave. Ela pode pegar informações do seu e-mail, e da sua família, né. Outra questão, os pais, eu sei que pai gosta de botar foto de filhinho para a família ver, né, no Facebook, no Instagram, coisa e tal. Mas vamos ter cuidado com a foto que eu vou colocar do meu filho, tá aparecendo o rosto dele, tá aparecendo a forma dele falar. Eu mesmo, quando estou falando e estou apresentando um vídeo, alguém pode gravar minha voz, depois ligar para um parente meu, dizendo que eu fui raptada ou cobrando um dinheiro, e ele vai acreditar naquele momento. Algumas pessoas mais esclarecidas correm e ligam para o seu parente, mas pode ser no momento que o parente não está acessível ao celular. E aí ele vai acreditar e vai pagar, né. Então, assim, é complicado. Tem aquele golpe que todo mundo usa muito e que muitos de vocês já devem ter caído, de alguém mandar no WhatsApp que é um parente que está precisando de dinheiro, para você mandar imediatamente num Pix lá. E você manda e o teu parente nem estava sabendo, ele foi clonado, o WhatsApp dele foi clonado. Pronto, o WhatsApp dele é clonado quando ele está numa dessas questões de uma rede pública e tem alguém do lado que tem essa habilidadezinha. E você trouxe uma dica que eu achei valiosíssima, professora. Eu vou dizer que eu já me conectei várias vezes em um Wi-Fi público, e agora com essas informações que você traz para a gente, fica ainda mais claro a importância da educação digital, que foi uma tecla que você tocou várias vezes durante essa nossa conversa. Você falou várias vezes sobre a importância da educação digital, e a gente pode entrar nesse assunto falando também do papel das universidades, das escolas, das instituições. Você falou da importância do governo fazer uma campanha, do governo federal, do governo estadual, das instituições públicas, né, investirem em campanha de educação digital. A UFAL, inclusive, agora tem a graduação em inteligência artificial. No próximo semestre, a gente começa a primeira turma, no segundo semestre, o qual vai ter graduação em inteligência artificial, por uma solicitação, uma necessidade de formar profissionais justamente nesta área para poder gerar um, como é que posso dizer, um conhecimento científico para tentar coibir algumas coisas que hoje em dia estão acontecendo com muita facilidade, com muita tramitação dentro do território, porque nós não formamos pessoas de inteligência artificial, né. Nós tínhamos graduação em ciência da computação e no mestrado e no doutorado é que nós tínhamos o mestrado em inteligência artificial, o doutorado em inteligência artificial. Agora não, agora nós vamos ter um perfil de um profissional que desde a graduação, ele trabalha inteligência artificial. E por que trabalhar inteligência artificial é uma coisa diferente? Porque a inteligência artificial, ela vai gerar modelos da tua pessoa. Então, conforme você vai usando o teu, pronto, tu usas o Google. Conforme tu vais usando o Google vai aprendendo sobre você, os seus gostos, o que você quer, o que você não quer. Você está com o celular na sua mão e você está falando o tempo inteiro, e o algoritmo está escutando a fala, porque está lá o fonezinho escutando. Em algum momento você fala de alguma coisa, quando você entra no seu Google, as primeiras 3 ou 4 links que ele vai te oferecer é sobre aquele assunto ou sobre aquele produto que você estava falando. Tipo assim, você está falando que gosta de vinho e ele mostra um conjunto de lojas que vendem vinho assim, né, do jeito que você diria que gosta. Por quê? Porque esse é o papel da inteligência artificial, é fazer com que a vida das pessoas se torne mais fácil, mais acessível. Então, o nosso papel é deixar que vocês tenham mais tempo livre para poder ter lazer, para poder conviver com a família, isso, aquilo, outro. Em contrapartida, nós precisamos ter o teu perfil, a gente precisa ter o teu modelo, saber o que que a Vanessa gosta, o que que ela não gosta, aonde ela iria, aonde ela não iria, porque isso tudo, para a inteligência artificial, ajuda a formar qual é o produto que eu vou trazer para a Vanessa, qual é a loja que eu vou oferecer, entendeu? Eh, e outras coisas mais. Então, assim, a inteligência artificial, eu acho que ela é uma realidade, eu acho não, eu sei que ela chegou, que ela faz parte do nosso dia a dia, e a gente não vai conseguir retroceder, né, ela está presente na nossa vida. Mas o que nós vamos conseguir fazer é ter agora uma inteligência artificial e uma população que foi e que sabe
como tirar o melhor proveito daquela inteligência artificial. Porque, veja bem, eu sempre escutei um boom quando chegou o ChatGPT. Mas antes do ChatGPT, o pessoal de inteligência artificial tinha gerado um conjunto de softwares para te dizer se o teu texto é um plágio ou não. Mas esse trabalho, ele não foi comentado, ele não ganhou tanto destaque. Mas quando a gente tem o ChatGPT gerando uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que vocês ouviram falar, né? Aí nos jornais, que foi o mais comentado, aí a gente fica preocupado, entendeu? E aí a inteligência artificial ganha uma outra dimensão. E a pergunta que a gente vai sempre se fazer é: a inteligência artificial é uma ferramenta, ela não é um substituto de uma inteligência natural. Se hoje em dia apagar as luzes e eu não tiver mais energia para os meus data centers, eu não tenho mais Google, eu não tenho mais nada, será que meu ser humano, a minha população consegue ainda viver, consegue ainda produzir, consegue ainda fazer tudo o que ele faz sem a inteligência artificial, sem os computadores, sem os robôs? A pergunta que a gente deve fazer é essa, né? Porque a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano. Ela não consegue gerar uma solução nova. Ela só consegue gerar solução a partir do comportamento, ou das informações, ou do conhecimento, ou dos dados que foram obtidos, catalogados, classificados e armazenados por um humano. E aí entra, né, a gente falando sobre esse novo curso de graduação em inteligência artificial na UFAL, mostra também que a área ela tem se consolidado até como estratégica, né? Para entender mais, para poder saber mais como o que pode ser desenvolvido ainda, para os pontos positivos dela do ponto de vista tecnológico, mas também social, político, educacional, né? E para finalizar, professora, diante de tantos desafios, mas também a gente falou aqui de várias possibilidades, né, da tecnologia, da inteligência artificial. Que mensagem você deixa para quem está nos escutando agora sobre como usar a internet e as redes sociais e a inteligência artificial, mas de uma forma segura e responsável? Talvez a melhor resposta seria: use todas as ferramentas, use a internet, mas não se furte a assistir ou acessar informações de como devo fazer isso de forma segura e consciente, tudo bem? Então, assim, vocês devem usar e usem mesmo, porque foi feito e desenvolvido para vocês. O que a gente vê para o futuro? A gente vê um desenvolvimento acelerado, a gente vê a IA vindo e ajudando você na área da educação, na área da saúde, na área da moradia, transporte, né? Mas a gente tem que pedir para todo mundo que usa tanto a internet como as ferramentas de IA, quanto meios de comunicação em geral, que façam isso com consciência e responsabilidade. Professora Roberta, muito obrigada pela sua participação e obrigada também por compartilhar informações tão importantes sobre um tema que, enfim, afeta diretamente a vida de todos nós, né? E vale destacar também que reforçar a importância da educação digital, do pensamento crítico e da segurança na internet é também uma forma de fortalecer e defender a nossa democracia. E não somente ela, mas também a ciência e o direito à informação de qualidade. Então encerramos por aqui o episódio 13 do podcast Conversa Docente. Se você gostou desse episódio e acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus colegas e também nas suas redes sociais. O Conversa Docente é um podcast da Associação dos Docentes da UFAL, a ADUFAL, e os episódios são publicados mensalmente, sempre na última sexta-feira de cada mês, e estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Procure por Conversa Docente e siga o perfil para acompanhar nossas publicações. O roteiro, a apresentação, a entrevista e a edição deste episódio são de Vanessa Taide. Contamos com a sua audiência no próximo Conversa Docente. Até mais!